obrigado, meritíssimo juiz-presidente da 6ª Seção do Tribunal Judicial de Maputo. Minhas calorosas saudações. Digníssima Procuradora da República, com a sua equipe, também as minhas saudações. Ilustres colegas, vai o meu grande apreço de orgulho. Saudações são extensivas a todos os funcionários da 6ª Seção que incansavelmente não faltaram nem um dia às sessões contínuas. Ilustres réus incansáveis. Aos ilustres jornalistas, à equipa da segurança, à equipa do som, à equipa da limpeza, ilustres funcionários da PGR e do Tribunal Supremo, assistente do processo com a sua equipe, curvamo-nos de muito orgulho. Saudações aos trabalhadores de Cauê, que sempre nos deram o chá e o café quente. Saudamos a equipa de reclusos, que sempre manteve limpa a casa de banho. Saudamos em particular o diretor desta penitenciária, Dr. Sumani, que pessoalmente dirigiu a segurança deste lugar. E para todos aqueles anônimos que, pelo seu saber... E que, em termos de notas dominantes, hoje a balança inverteu-se logo no primeiro. Advogado de defesa aqui lançou farpas e várias acusações ao juiz da causa, mas estão com condições. Se me permite, eu estava a dizer para todos aqueles anônimos que, pelo seu saber, trabalharam para que estas sessões contínuas chegassem a esta fase. Seria uma ingratidão se não saudasse as mulheres nesta sala, em particular a minha colega aqui ao lado, a doutora Sadira, e principalmente a minha esposa. Acho eu que ninguém ficou de fora. Meritíssimo doutor juiz-presidente, os meus colegas que me antecederam frisaram bastantemente o vosso mérito, empenho e, acima de tudo, o grande sacrifício que dispensou a este julgamento atípico, como o doutor Marcinho aqui falou, na história do nosso país. Lembro-me um dia, quando estávamos na porta do cartório da 6ª Seção, instalado neste recinto, perguntei a Vossa Excelência como que conseguia permanecer muito tempo sentado, cognitivo às matérias em discussão. Respondeu-me imediatamente. Estou a citar que o meu segredo é de não beber água, porque basta beber o líquido, tenho que ir à casa de banho. Rematou. Meritíssimo, eu não quero repetir os mesmos conceitos do seu mérito que muitos colegas que me antecederam enfatizaram, e nem arranjar outros adjetivos para martirizá-lo. Apenas que eu subscrevo todos os bons costumes e equidade própria de um juiz-presidente de uma sessão como esta. Meritíssimo juiz-presidente desta sessão. Chegado aqui, por economia de tempo, quero iniciar a matéria subjetiva, em que o meu constituinte, o réu Zulficar Ali Ismail Ahmad, foi imputada, genericamente,
Eu começo por branqueamento de capitais. Estratégia a Marcos Calafiore. A venda do imóvel ao cidadão Adriano Engue. Da indemnização que digno Ministério Público pediu ao réu Zulficar em solidariedade com os correios aqui presentes. No valor de 2 bilhões 902 milhões 500 mil dólares, cabendo a cada um, segundo as minhas contas, 152 milhões 763 mil 158 dólares americanos. Meritíssimo Juiz Presidente, a dúvida que fica é: qual é o valor real em dólares do processo número 18/2019-C? Mas esta matéria trataremos mais adiante. No dia 4 deste mês, nesta sessão, a digníssima Procuradora da República da mesma sessão, não disse secção, disse que o réu Zulficar Ali Ismail Hamad recebeu na sua conta domiciliada no BCI, através de transferência do grupo comercial Privinvest, o valor de 100 mil dólares americanos. O Ministério Público disse ainda que o réu Zulficar, ao receber o valor acima referido, que é ilícito, durante o julgamento, o réu disse que o valor foi transferido para a sua conta a pedido do seu amigo Marcos Calafiore, de nacionalidade brasileira e de origem libanesa, residente em Comate Porto, na África do Sul. Segundo o entendimento do Ministério Público, se o réu engendrou a estratégia de que o dinheiro foi transferido para sua conta, pertencente ao Marcos Calafiore, como forma de esconder a proveniência ilícita do valor do seu amigo, também o réu Antônio Carlos do Rosário. Este é o entendimento do Ministério Público. Porém, em nenhum momento nesta sessão de discussão e julgamento falou-se ou provou-se que o réu Zulficar Ali Ismail Hamad era amigo do réu Antônio Carlos do Rosário. Salvo o devido respeito à opinião em contrário, se resumir por excesso ou por defeito os fatos da digníssima Procuradora. Amigo, o conceito. Amigo, o conceito. Aquele que tem com alguém uma relação de amizade, partidária, simpatizante, aliado, companheiro. Língua portuguesa, Dicionário Editora 1952. Como se pode ver, nenhum destes conceitos se encaixam nas figuras dos correios Zulficar e do Rosário, que mais adiante será substanciado. A questão da estratégia de Marcos Calafiore não foi da autoria do réu Zulficar, mas sim do próprio advogado então, Dr. Imran Issa e outros. É determinante que o segundo princípio de responsabilização criminal, a autoria moral e material. Se convergirmos por esta substância, certamente teremos que requerer um processo autônomo contra estes sujeitos coadjuvantes. É interessante que o Ministério Público, em nenhum momento, durante as suas alegações, falou do conceito da comissão, referida durante a audiência de discussão e julgamento, fato referido por Dr. Imran Issa. Próprio Zulficar, na segunda audição, pelos declarantes Osman e Nordini. O Ministério Público levanta a questão de transferência de apenas 100 mil dólares para a conta do réu Zulficar, como se tratasse para um investimento, e diz mais que sabia da proveniência. Sinceramente,
onde estão elementos que caracterizam esta versão. O Resulficar não abriu a conta em dólares em 2013, na constância de transferência de $100 mil americanos, mas sim, quando ocorreu a transferência, este possuía a conta. O valor acima referido entrou para pagamento de uma comissão de prestação de serviço e quem mandou transferir foi o réu Antônio Carlos de Rosário. Referir ainda que em 2013 o dólar americano era cambiado por 30 meticais cada, significando que $100 mil correspondia a 3 milhões de meticais. Em nenhum momento o Ministério Público disse, durante as suas alegações, o que o Resulficar comprou com o valor que diz que conhecia a sua ilicitude. O Ministério Público diz igualmente que o Resulficar mudou da estratégia, sem dizer os motivos. Porém, contradiz-se quando alega que o Dr. Moranis veio a esta sessão, discussão e julgamento, dizer as verdades. Certamente, se o então advogado do Resulficar veio dizer as verdades ao tribunal, logicamente mudando a estratégia por si traçada e com os outros, talvez então o advogado queriam minimizar a graduação da sua culpa. Não queremos nos intrometer em casas alheias. Ilustríssimo juiz, presidente, o motivo do Resulficar não ter falado a verdade desde a instrução preparatória, inclusive no primeiro dia da sua audiência, foi ameaçado de morte e de rapto da sua família. Talvez o Ministério Público esqueceu de assassinatos até de juízes e de procuradores neste país, em circunstâncias até agora desconhecidas. Quem podia desobedecer os oficiais do CISI em 2013, que alguns inclusive escorraçaram os auditores da CROL? O Ministério Público falou dos fatos que pretende culpabilizar ao Resulficar, sem ter em conta a situação concreta sociopolítica do país. Logo, inferiu a cadeira de Sociologia Jurídica que se leciona nas faculdades. Nas suas alegações, o Ministério Público falou da indemnização ao Estado de $2 bilhões e 950 milhões de dólares americanos, em que também o Resulficar é chamado a este teatro. Lembraram o Ministério Público que o Resulficar apenas se beneficiou de 1 milhão de meticais de comissão por ter indicado o imóvel do cidadão Adriano Weng ao réu Antônio Carlos de Rosário. É improcedente chamar ao réu Resulficar a indemnização solidária do valor acima referido. Pergunta-se, por que o réu Resulficar deve pagar o valor dos barcos, o valor de aeronaves, o valor de equipamentos militares, o valor, e outros valores que o Ministério Público sabidamente conhece, de suborno? Se o Ministério Público agir desta forma, está a inferir o artigo 483 do Código Civil, ex-civi, parágrafo único, artigo 1º do Código do Processo Penal. Este assunto abordaremos com autoridade substanciante no próprio processo de arresto. Direito é ciência e prova tem suas características. Prova, conceito, no sentido lato de demonstração da realidade de um fato ou da existência de um ato jurídico, no sentido mais restrito, aquele em que é usada no processo que tem por fim para a demonstração de fatos controvertidos, quando o valor de determinado meio de prova está estabelecido na lei, a prova diz vinculada. Em caso contrário, a prova é livre. A prova pode ser feita por confissão de uma das partes no processo de qualquer facto que seja desfavorável. Artigo 341 do Código Civil, ex-civi, parágrafo
único do artigo 1º do Código do Processo Penal. Também esta questão do conceito de provas, mais adiante, abordaremos com autoridade. Prestíssimo juiz, os fatos que agora passaremos a alegar à defesa acha que é matéria de prova elegante, sem dúvidas, produzidas durante a sessão de discussão e julgamento. Na verdade, Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.